Galo, presta atenção. Olhando esse mar aqui, desde que eu cheguei, há quase uma semana aqui na tua casa, uma das coisas que a gente vem Diga-se por sinal de conversando... muito prejuízo, mas tudo Muito bem. prejuízo. É a quinta vez que a Val foi no mercado em uma Come semana. demais. Mas é 2 vezes por dia que tem que ir no mercado. É verdade. Se eu como 8 vezes ao dia, É pelo menos 2 ao mercado. Mas aí, olhando esse mar, as pessoas fazendo exercício, e aí eu comecei a lembrar de como as pessoas escolhem um planejamento, um programa de treinamento. E como eu gosto muito de estudar as variáveis metodológicas do treinamento de força, cara, um dos cursos meus, assim, foi o primeiro curso que mais explodiu o meu, né, Galo? Que foi o primeiro curso em 2015, lá quando eu lancei, e é atual até hoje, que é o Segredos da Hipertrofia. Isso aí que me lançou no mundo digital, no infomercado, né, no infoprodutos, e que realmente o Rodrigo Baladã, com as verdades que eu joguei na internet, as pessoas enlouqueceram. E uma das coisas que eu estava pensando aqui... Mas deixa eu falar uma pergunta. A verdade foi... Essa verdade eu, Baladã, criei, ou foi uma verdade que você garimpou, fundamentou nos artigos? Fundamentei nos artigos científicos que ninguém na época tinha acesso e conhecia. E aí, quando eu mostrei, e uma das coisas que eu mostrei, que, por exemplo, quando as pessoas falavam de prescrição de treinamento por tamanho muscular, eu gargalhava e dizia que não tinha que ser por aí, e mesmo que se fosse por aí, estaria errado, porque principalmente quando prescrevia supino achando que era para peito e dizendo que o peito era maior que o tríceps, eu apresentei um artigo da Rose Baú. Então, eu estou falando sobre isso, Rodrigo, porque assim, na nossa área, na educação física, tem muitos donos, os filhos dos outros. Eu digo filho dos outros. O cara diz assim, bom, eu criei um método. Certo. Porra, para você criar um método, você tem que ter uma fundamentação, tem que ter uma base de estudo. É muito comum o cara dizer assim, é assim, mas é assim por quê? Foi provado, foi analisado, foi estudado, quantos foram os artigos? Eu fiz essa pergunta para dizer, como você disse assim, eu coloquei dessa forma. Não é simplesmente colocar. Você buscou a informação, deixar bem claro, sim, e através da ciência fundamentou. Sim, pronto, é isso aí. Vamos lá. E aí uma das variáveis metodológicas que eu mais gosto, nesse curso Segredos da Hipertrofia em 2015, chegou uma das variáveis, uma hora lá que eu fui apresentar, e o curso foi gravado e também foi presencial, sobre ordem dos exercícios, né? E o que tinha de estudo na literatura, né, até então, momento, era que simplesmente... o desempenho de forma aguda e cronicamente, ou seja, a longo prazo, a força e a hipertrofia eram afetados pela ordem dos exercícios. E eu sempre questionei isso. E sempre eu analisei e no curso... Pela ordem? Como se fosse, por exemplo, assim, eu pegasse uma sequência lá, supino, puxada aberta, desenvolvimento, bíceps e tríceps. E aí, o que diz, na verdade, os estudos quando fizeram esse modelo de sequência de exercícios? Que quando você começa numa sequência e o tríceps, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, for o último, ele vai ser afetado, vai ter o menor desempenho e vai ter menor desenvolvimento a longo prazo. E se você fizer a sequência inversa, o supino que vai ser por último vai ter o menor desempenho. Sempre o último vai ter o menor desempenho. Só que eu sempre fui contra isso. Mas tá furado isso aí. Tá completamente furado. E aí no Segredos da Hipertrofia, em 2015, eu já apresentei isso. E eu mostrava que isso era furado. Por quê? Tem muitas coisas para poder explicar. Primeiro, quando você segue uma ordem, esse exemplo de ordem, supino, puxada aberta, desenvolvimento, bíceps e tríceps, e você diz que o tríceps está sendo afetado pela ordem, o tríceps não está sendo afetado pela ordem, Galo. O tríceps está sendo afetado pela escolha dos exercícios que vieram previamente. Por quê? Supino entra peito, deltóide anterior e tríceps de forma igual. Puxada aberta, se a gente for ainda analisar que a cabeça longa do tríceps braquial se insere no tubérculo infraglenoidal, também é ativado. Talvez não com primário, mas também é. O desenvolvimento nem preciso falar porque entra tríceps também. O bíceps, quando chega no tríceps, o tríceps já está arrebentado. Então não é a ordem dos exercícios que estourou o tríceps, é a escolha que está mal feita. Ou seja, o tríceps foi utilizado em todos os exercícios praticamente, só não foi utilizado no bíceps. Mas isso aí é primário, é primário porque não sabe biomecânica.
Então não tem conhecimento de biomecânica. Tem artigo falando sobre isso. Tem isso. artigo mostrando isso. E aí o artigo fala sobre o seguinte, que cita o American College, o último posicionamento, que eu concordo que já está até obsoleto. O American College precisaria fazer um novo position stand sobre modelos de progressão do treinamento de força, né? Lá os multiarticular para depois... Isso, não é isso. Não se prescreve nem do multiarticular e nem pro mono, e muito menos pro tamanho do músculo. E aí, principalmente em algumas evidências, dizia assim, não, se prescreve primeiro o supino e depois nessa sequência, e a gente vai chamar essa sequência do maior pro menor. E aí, simplesmente, lá em 2015, eu mostrei que o peito, teoricamente pro supino, ele é menor do que o tríceps em área de secção transversa, em volume e em comprimento. E aí a pessoa pega assim no peito, ó, é grande, e acha que o peito é enorme. O peito é menor em todas as análises do que o tríceps. Disparado. É um artigo de 2017 e de 2007, publicado na Journal of Biomechanics, que é um artigo top de linha, né, um periódico top de linha da Rosbaud, que foi feito ressonância magnética nuclear em vivo. Porque quando você faz ressonância em cadáver, você tem a rigidez cadavérica, desidratação do tecido, não serve. É o único artigo na literatura que fez ressonância magnética nuclear em vivo, ou seja, é o tamanho real do músculo correndo sangue ali. O peito é menor do que o tríceps. Então, quando nos artigos mostra que supino, puxada, desenvolvimento, bíceps e tríceps, isso é do maior músculo para o menor? Não é, porque o peito é menor do que o tríceps. E quando diz que supino é para peito, tá errado, porque supino não é só para peito. Supino é para peito, deltoide anterior e tríceps, de forma igual. E a literatura mostra isso. E aí eu fui lá no Segredos da Hipertrofia e fiz assim, ó. Mostrei todos os artigos que mostravam isso, fundamentavam isso que eu estou dizendo. Foi bom você falar sobre isso, Rodrigo. Isso, rapaz, sensacional. Eu vejo isso nos meus cursos, eu vejo isso nas minhas lives. Todo mundo diz, qual é a sequência, qual é a ordem, né? E eu falo sobre a biomecânica, eu falo a cinesiologia, eu falo de inserção proximal, inserção de... Se não souber, você não sabe como prescrever. Contrai e relaxa, nos movimentos que ele faz. Agora, veja bem, você realmente não só destruiu, que para mim não tinha nem que ser publicado. Não tinha nem que ser publicado. Não sei como é que o revisor e o editor aceitaram. Porque analisar, ou seja, ficou faltando essa análise. Porque se pensa numa outra sequência. Vamos dar um agora. exemplo aqui de uma outra sequência. Gente, deixa eu falar um negócio para você. É tão importante. Uma coisa é você dizer, destruir isso não funciona assim. E você acabou de provar. Agora, como você faria de uma forma correta para que, se alguém estiver vendo esse momento, vai saber por que você desconstruiu esse artigo, esse conceito, os conceitos, e mais do que isso, deu a solução. Exatamente. Fala aí, então, a solução seria o seguinte, uma sequência que não atrapalharia essa forma seria um voador, perfeito, um monoarticular, um voador, uma abdução de ombro, perfeito para deltoide medial, um crucifixo inverso para posterior de deltoide, beleza? Um bíceps e o tríceps no final. Aonde que nessa sequência o tríceps foi usado antes? Ordem, na ordem inversa, acabou, resolveu o problema. Então não é a ordem, Galo, que afeta o desempenho, cronicamente a força e a hipertrofia. É a escolha dos exercícios. E se você não sabe biomecânica, porque você não sabe fazer a escolha dos exercícios, você vai fazer uma cagada dessa e o pior, ainda vai publicar. É inacreditável que tem estudo que é publicado. Aí a gente cai no que a gente falou mais cedo na live, que você falou assim, por isso que tem que saber analisar a metodologia no artigo, porque tem artigo que presta e artigo que não presta. E as variáveis que tem aí. Exatamente. Olha quantas variáveis. E uma das coisas também que eu sempre falo nos meus cursos, nas minhas certificações e nas lives, é você entender, primeiro, coisa básica, a amostra, o perfil da amostra, a quantidade desse perfil, como foi feito e as variáveis que você for utilizado. Exatamente. Porque se você não chegar nesse acordo, qualquer coisa que você fizer vai dar resultado. Exato. Por quê? Tem uma ciência chamada bioestatística ou estatística que prova que a mentira é verdade e a verdade é mentira. Pô, isso aí é sensacional.
manipula do jeito que quiser. Isso é verdade. Então, assim, isso a gente pode... E foi publicado mesmo isso? Foi publicado, exatamente. E aí, com a mesma amostra, isso é publicado, e aí faz várias análises, uma análise de desempenho, e aí depois faz análise de fatores hormonais, e aí simplesmente, obviamente, que os hormônios, aí entrando na fisiologia, se esse músculo aqui, ele já foi solicitado anteriormente, quando chega aqui, o consumo de oxigênio dele está muito mais alto. E aí, GH, cortisol, testosterona vão estar completamente alterados. Então, assim, é óbvio que se a gente utilizar uma outra sequência que não interfira no último exercício, tanto faz se vai ser do maior para o menor, tanto faz se vai ser do menor para o maior, o que importa é que o exercício não seja influenciado. E aí, isso é uma outra prova, e aí eu trago uma evidência de 2019, onde foi feito o seguinte: será que o último exercício da sequência, ele é influenciado? Foi um estudo de um pessoal, de um laboratório lá do Rio de Janeiro, onde eles fizeram o seguinte, eles pegaram supino e voador. Aí fizeram o número com a mesma intensidade de treinamento. Fizeram o número máximo, nessa sequência primeiro, supino e voador. Número máximo de repetições do supino e depois saiu e foi pro voador. Número máximo de repetições no voador. Óbvio que esse número máximo de repetições no voador, ele foi afetado pelo supino que fez antes. Claro. Só que depois eles inverteram a ordem, Galo. Fizeram número máximo no voador e número máximo no supino. Quando comparou as duas sequências, sabe o que deu? Não deu diferença no volume. Nenhuma. É óbvio. Sim, não deu diferença. Ou seja, porque os dois são do mesmo grupamento muscular. Então não deu diferença. Fez supino, teve um volume maior. Aí complementou com voador. Beleza. Vamos supor que aqui tenha feito 30 repetições e aqui tenha feito 15 repetições. 20 com 15, 35. Trocou a sequência. Fez 20 no voador e depois 15 no supino. Deu 35 do mesmo jeito. Não interferiu, o volume não teve diferença. É óbvio, mas não precisa nem ser. Não precisa ser doutor para entender isso, né? Precisa. Não precisa fazer doutorado para isso, precisa. Só entender um pouco. Só precisa da fisiologia, biomecânica, anatomia, que é primeiro período. Não precisa fazer doutorado para isso. Deixa eu fazer uma coisa, colocar uma outra informação aí. Eu até postei há algum tempo atrás sobre a utilização do quadríceps e o glúteo no agachamento. Sensacional. Porque todo mundo me pergunta, a maioria das pessoas pergunta assim, Bárbara, do método. Porra, velho, por que quando eu faço o agachamento eu sinto o glúteo? Por que quando eu faço o agachamento ou eu sinto o quadríceps? É a questão de quê? Treinabilidade. Então, eu postei o vídeo da seguinte forma, eu disse, olha, se o seu quadríceps é mais forte, quando você agachar, quem vai assumir a responsabilidade é o quadríceps, ok? Se o seu glúteo for mais forte, ele assume para ele. E aí vem a pergunta, como é que eu, então, no agachamento, eu vou querer trabalhar mais glúteo, ou quando é no agachamento que eu vou trabalhar mais o quadríceps? É simples. Aí eu coloquei, se você quer otimizar o trabalho no agachamento, você vai na fadiga, no quadríceps extensora, Quando for para o agachamento, já está fadigado, que tem a ver com o que você está falando aqui agora. Sim, exatamente. A sequência. Fadigou, e aí eu vou ter o glúteo. Quem vai ter que assumir o papel? Porque o quadríceps está morto. Já está morto. Ou agacha, ou não consegue agachar. Perfeitamente. Tem alguma coisa a mais com relação a isso? Você tem que, com relação a você trabalhar um ou outro nesse sentido. E aí o que acontece? E aí começa a se falar sobre método de treinamento, né? Porque tem gente que defende método de treinamento como se fosse a tábua de salvação de, tipo, Deus no céu e método de treinamento na terra, né? Falou mal de método de treinamento é pior do que seita de igreja. Defende qualquer religião, seja lá o que for, né? Falou mal, Deus que me perdoe. Vem com 7 pedras na mão, agredindo. Tem gente que, nossa senhora, é igual seita satânica. Falou mal de método de treinamento. E um dos métodos de treinamento mais furados que existem, e aí as evidências mostram isso, é o método de pré-exaustão. Que seria justamente o contrário disso que você está dizendo. Legal. Faz a cadeira extensora para fadigar o quadríceps, porque quando você vai para o agachamento ou para o leg press, vai ter maior ativação do quadríceps. Não vai. Tá morto, porra. E quem assume são os outros músculos. E é inteligentemente dessa forma que você está dizendo. Fadigou, vai para o agachamento, quem vai ter que assumir o papel é o músculo que ainda não está fadigado. Mas isso não precisa ser doutor e defender métodos de treinamento para falar sobre isso, né? Não precisa. O que eu sei sim, meu amigo, é o seguinte.
cara fala com o músculo como se o músculo só fosse o músculo. O músculo não precisa de energia, o músculo não precisa de ativação, ou seja, primeiro neurônio, segundo neurônio. Mas não sabe o que é isso. Não ou sabe. seja, pensa que o músculo é uma coisa, você só fizesse uma. Quer conversar um pouquinho sobre neurônio alfa, neurônio gama? Cara, eu acho sensacional essa discussão e essa análise. E, cara, eu tô pasmo até agora, sabe? Cara, você vê como é tendencioso, no caso, os artigos que você quer colocar. E o que a gente tem que analisar é aquilo que você sempre me falou e que você sempre fala pro nosso público, pro teu público, quando você está nas lives, quando você está, né, passando o conteúdo. Tem que saber analisar a metodologia, senão entuba tudo. Ah, olha, é a sequência, a ordem dos exercícios. Não, é isso. Ah, o método de treinamento, é isso e aquilo. Não, não é assim. Eu digo assim, Bala, eu digo assim, quando você for fazer algum exercício físico, você tem que saber o porquê você está fazendo e qual a finalidade daquela sessão de treinamento. Ou seja, você não coloca qualquer coisa. Você tem que saber qual o efeito, qual a mudança, qual a quebra, qual a adaptação que você vai querer naquele organismo com essa modulação do exercício. É isso que tem que entender. Claro. Porque, de acordo com a modulação e de acordo com o conhecimento dentro da fisiologia, das vias metabólicas, você vai conseguir dar uma informação para o corpo para ele reagir de acordo com o que você colocou. Né? Então, por exemplo, tem gente que diz, tem uma coisa sensacional, vou aproveitando, inclusive, a força e o aeróbio. Né? E aí, o seguinte, uma coisa que é normal, o cara faz assim, bom, eu tenho um aluno hipertenso, eu quero provocar, dar um efeito, um treinamento, né, de modo a baixar a pressão arterial. Aí, sempre me faz essa pergunta. Efeito hipotensivo. Professor, o treinamento aeróbico baixa a pressão arterial, não baixa? Sim. Pressão de força também. Tem um detalhe muito grave nisso aí. E aí eu falo nos cursos. Foi feito estudo, analisado. Se eu tenho um indivíduo, e olha o significado disso aí. Se eu tenho um indivíduo que as duas estão altas, pressão arterial sistólica e diastólica são altas, com o trabalho aeróbio, reduz as duas. Beleza. Com o trabalho de força, reduz a sistólica. Não a distólica, só a distólica. Aí é o seguinte, eu vou lhe dar um exemplo prático para mim. Eu tenho hipotireoidismo, tudo bem? A minha pressão diastólica é isolada, ela é alterada, ela é mais alta. Se eu quiser fazer um treinamento para baixar a minha pressão diastólica, eu posso fazer tanto o aeróbio quanto de força. Beleza. Mas, um exemplo, se eu não puder fazer nenhum treinamento aeróbio, eu tenho um comprometimento no meu joelho, eu não posso nadar, eu digo, não, eu não gosto de aeróbio. Beleza. Pronto eu acabou. Quero fazer força. Para o meu caso, resolve. Eu faço o treinamento de força, porque a minha diastólica isolada, ela vai baixar. Certo. Então, quando eu falo para os meus alunos, eu digo assim, gente, veja os artigos, veja os estudos e tire proveito da informação preciosa. No caso da hipertensão, que você vai ter um efeito hipotensor, você tem que saber que o aeróbio baixa a sistólica e a diastólica. E o de força, só a diastólica. Então, eu posso usar no momento que eu puder. É uma alternativa. Sim. E você tem que saber o porquê. Por isso que eu digo, quando você for estimular ou fazer qualquer exercício ou modular qualquer capacidade física, você tem que saber o porquê você está modulando e qual é a resposta que você quer do organismo. Agora eu quero pegar um gancho nisso aí, porque um outro dia eu estava vendo você falar numa live, acho que ficou até guardado na tua postagem, no teu Instagram, e aí está disponível para quem quiser olhar, entra lá no teu perfil, Galo Personal, que você falou assim, olha, o treinamento de musculação, o treinamento de força ou o treinamento cardio, ele vai baixar a pressão. E se essa pessoa tem pressão baixa, Galo? E aí é perigoso. Não. Lembra que você falou um negócio desse? Foi uma coisa mais ou menos sobre isso. Qual foi o gancho? Não, me lembro. Me perguntaram, professor, o meu aluno, quando está fazendo, de repente, o exercício, ele fica teto tonto, preto. ele cai e tal. Foi interessante você falar isso, porque assim,
os sintomas da hipoglicemia são parecidos. São parecidos, Para eu ter certeza do que está acontecendo naquele momento, se for, eu tenho que furar o dedinho lá para saber como é que está a glicemia. Ou medir a pressão arterial, que é o principal. Mede a pressão arterial, para verificar. Certo? Então, assim, e geralmente, eu tive uma aluna também que ela tinha, quando ela fazia o exercício, ela começava a sentir mal, porque ela tinha dificuldade de assimilar e armazenar, pasme, glicogênio muscular. Então, os níveis de glicemia dela eram baixos. E quando ela fazia o exercício, ela perdia a função. Ou seja, ela perdia a tontura, o sintoma da hipoglicemia. E aí, ela disse, poxa, professor, eu nunca posso fazer musculação, porque a musculação usa muito maior, a contração mais rápida, via anaeróbia lática. Como eu posso fazer? Eu não posso fazer, meu médico suspendeu. Aí eu disse, suspendeu? Não, vamos fazer. Vamos ver com o nutricionista, na época eu não era nutricionista, vamos buscar um nutricionista para fazer isso. Sim. O que é que tem que fazer? Compensar durante o exercício. E também mudar a via da musculação. Ou mudar a via. Mas nesse caso específico era mais para ela absorver. Então colocava um sachêzinho de glicose antes de começar, media a glicemia, estava alta. E aí? Foi só isso? Não. Aproveitando também do treinamento de força. Sensacional. O que é que eu fazia? Ao invés de fazer séries longas, fracionava as séries. Sim. Por quê? Para ajudar ela, para eu ter o controle. Ela fez, recuperou, não teve mais problema. E aí eu faço uma pergunta para você aí agora. A partir do momento que eu consegui hipertrofiar, fazer o trabalho que ela queria uma hipertrofia um pouquinho de coxa e de glúteo. Certo. Conseguiu. O problema dela continuou? De pressão? Ou seja, não, de queda, glicemia, hipoglicemia. Hipoglicemia? Não. Por quê? Porque simplesmente aumentou o volume, exatamente. Então, e aí o corpo essa é a ideia. Porque você tem supercompensação e as pessoas acham que só tem síntese proteica, você tem síntese de glicogênio também. Então simplesmente resolve, porque se você aumenta a massa muscular, você tem maior captação de glicose, armazenando em forma de glicogênio, claro. Exatamente. Então, assim, o exercício resolveu o problema da nutrição. Na época, todo mundo optava. O médico tinha que dar hiperglicêmico, nutricionista também. Para estimular glucagon. Aí, veja bem, eu disse, cara, que é isso? Na época, eu não tinha tanto conhecimento fisiológico. E aí eu fui buscar o significado. Aí comecei a estudar, a pesquisar cada vez mais. Você teve que bater no metabolismo glicolítico para poder supercompensar. O que é que aconteceu aí? Eu passei a ser solicitado para casos assim. Porque é sempre assim. Resolve o problema de aquele que tem um amigo que é similar, manda fazer. E aí eu fui fazer um trabalho e fui começando a ver os artigos que me mostraram uma condição que, quando você aumenta a massa magra, você resolve a maioria dos problemas. Por quê? É uma adaptação. Agora vamos lá. Na parte de nutrição, você tem que compensar isso sempre. Quando eu cheguei para nutricionista, na época eu não era nutricionista, eu disse assim, nós precisamos abastecer esses tanques antes de fazer os exercícios. Então a gente tem que dar uma carga de carboidrato, e as pessoas confundem índice glicêmico com carga glicêmica. Certo. Né? Não, Então, carga e índice glicêmico, mas para poder compensar o exercício, fazer... Senão ela pode ter hipoglicemia reativa, de rebote. Faz o treinamento e depois compensa. Sim. E assim foi. Quer dizer, não podemos, Rodrigo, e é o que eu falo sempre, olhar por um prisma só. Numa equipe interdisciplinar, quem conduz o treinamento? Profissional de educação física. Os outros vão fazer parte daqui, porque o contato direto é o professor de educação. É o personal. É ele que vai saber o que está fazendo. Aí ele vai precisar, se essa máquina não está funcionando direito, vão pegar os exames, vão procurar para o médico. O médico vai olhar, essa máquina não está funcionando, porque tem uma resistência à insulina, tem isso, isso e isso. Vamos ver, você tem que fazer exercício, mas vamos dar esse remédio aqui. Aí vem o nutricionista. Bom, para essa máquina funcionar melhor um pouquinho, nós temos que ajustar com esses nutrientes. Beleza? Porém, assim, o personal, o professor de educação física, que não entende de fisiologia, ele não vai saber qual é o efeito do alimento
qual a mudança da homeostase do indivíduo com aquele alimento. O indivíduo, o professor que não sabe fisiologia, ele não vai entender quando o médico colocar um medicamento para determinadas situações, qual é a ação do remédio. E quando ele aplicar o treinamento, já ele pode dar um problema real. Vou te dar um exemplo. Indivíduos diabéticos. Diabéticos, considerados diabéticos, vamos dizer, insulino dependente. Tipo 1. Tipo 1, perfeito. Se o professor não entende fisiologia, ele vem dizer, o médico vai aplicar insulina. Ele não sabe nenhum tipo de, qual são os tipos de insulina. Você tem insulinização rápida, ultra regular, regular, lenta tudo mais. E ultra lenta. E tem os picos de ação. Perfeito. Vamos lá. O cara não entende que o exercício físico ele faz, entre aspas, o mesmo papel do medicamento. O que é que a insulina faz? Quando cai glicose na corrente sanguínea, o que é que acontece? O pâncreas, pelas células betas do pâncreas, estimula a produção de insulina, que estimula o GLUT4, que está dentro da célula, a ir até a membrana e permear a glicose. Tá. Perfeito. A insulina faz isso. Acontece que contrações musculares, desde a mais simples às mais intensas, faz a mesma coisa, que seria o quê? Ativar o GLUT4 para permeabilizar a glicose. Os dois permeabilizam a glicose. Se o cara não sabe, se o professor não sabe em que momento, qual é o pico de ação da insulina, por exemplo, uma insulina de ação rápida, que tem o pico de ação 30 minutos, 30 a 45 minutos. O cara aplicou antes de sair de casa, levou 30 minutos para chegar à academia. E aí o professor vai lá e faz a musculação ou qualquer exercício, o que é que acontece? Potencialização, retira rapidamente a glicose, não vai para o cérebro apaga e para o jogou a insulina junto, um abraço. Porque somou, teve o somatório, exatamente, do exercício e da insulina. Então, assim, quando você começou agora, rapidamente para encerrar esse papo, foi sensacional, que você falou, por exemplo, ordem dos exercícios, falando de musculação, origem, inserção, ou origem proximal e inserção, ou origem distal e proximal, movimentos, ordem, tipo de ação, qual que mais gasta, como é que faz a deficiência, qual que mais qual a ordem mais lógica para poder o último não ficar. Nós terminamos falando de quê? De fisiologia. O músculo não contrai, não relaxa por acaso. O músculo precisa de glicose para converter em glicogênio em ATP, fazer contração e relaxamento muscular. E, além do mais, para que serve a musculação isolada? Vai fadigar. Quando você vê que a musculação ela serve para hipertenso, diabético, idoso, gestante, cardiopata, ou seja, basta você saber o que está fazendo e por que está fazendo. Mas mexer com esse público é bem difícil, né? E aí, quando você estava falando sobre isso, aí rapidamente, fazendo um adendo, quando você estava falando sobre isso, de que o personal, quando se vê nessa situação e ele não sabe resolver um problema, ele se vê diante de uma situação em que não adianta ser simpático e agradável. E aí, o que é que acontece? Muitas vezes, eu fico brincando, às vezes, nas minhas lives, nos meus conteúdos, né, nos meus cursos, dizendo que eu não sou simpático, eu resolvo o problema dos meus clientes. Porque quando eu me deparo com uma situação dessa, quando alguém se depara com uma situação dessa, eu sei a resposta, sei como aplicar a fisiologia que você me ensinou e sei conduzir do jeito que a coisa funciona. Então não adianta, eu costumo sempre dizer isso, né, mestre? Todo mundo fala que personal é relacionamento. Você nunca me ensinou que foi, eu sempre fui um personal extremamente tecnicista, porque a pessoa me contrata, a pessoa não me conhece, não sabe se eu sou agradável, se eu sou legal, qual é o meu viés político, se eu gosto de praia, ela me contratou para resolver alguma questão, ou emagrecer, para dar um resultado. Depois, se esse resultado vier, aí a balada é legal, além disso, ou que não sei o quê, o baladão é insuportável, né? Como tu brinca lá com o teu sotaque de baiano, etc e tal. Cliente quer resultado. Então, personal não nunca foi, nunca será relacionamento. É resultado. Eu estou te pagando para você resolver esse problema. Você não conseguiu resolver esse problema? Tchau, a fila andou, procura outro. E muitos clientes, por comodismo, e aí isso é uma questão individual da pessoa, mesmo não tendo, Galo, o problema solucionado, continua com aquele personal picareta, que é o feiticeiro, que prescreve atividade física e atividade física nenhuma dá resultado para questão nenhuma.
que não modula, não dá. Não dá. Porque o exercício físico que modula é aquele que quantifica, né? Modalidade, intensidade, gasto calórico, frequência semanal e progressão. FIT-VP. E atividade física é o quê? Qualquer movimento que gaste acima de energético acima dos níveis de repouso. É isso aí.